Juros altos amarram o Brasil. A prática de juros de mercado elevadíssimas são o fator que mais amarra o funcionamento da economia brasileira. Imagine o que aconteceria se ainda hoje os bancos passassem a oferecer empréstimos a juros baixíssimos para as empresas e as famílias. Isso é plenamente possível e está acontecendo na maioria dos países adiantados atualmente. Os juros estão próximos de zero ou até negativos há vários anos em diversos países do mundo. Neste momento, esses países têm irrigado a economia com centenas de bilhões de dólares e euros, garantindo grandes quantidades de recursos para investimentos e para empréstimos às empresas e famílias a juros baixíssimos. Mas o Brasil está na contramão. Ao contrário de investir, as prioridades aqui têm sido cortes de investimentos, teto de gastos, comprometendo os serviços públicos prestados à população. A situação ficará ainda mais grave se aprovadas as propostas de emenda à Constituição 32, a chamada reforma administrativa, mas na verdade é a destruição da estrutura do Estado, e a 186, chamada de PEC emergencial, que estabelece gatilhos para cortar salários de servidores automaticamente a cada vez que o pagamento da chamada dívida pública exigir mais recursos. Além desses cortes de investimentos, as taxas de juros de mercado aqui no Brasil seguem elevadíssimas. A Selic, taxa básica divulgada pelo Banco Central, está em apenas 2% ao ano, mas os juros sobre o cheque especial está acima de 120%. E os juros sobre o cartão de crédito supera 250% ao ano. Isso é usura, um verdadeiro roubo. No início da pandemia, os elevadíssimos juros cobrados pelos bancos que atuam no Brasil impediram que milhares de empresas tivessem acesso a crédito, o que elevou à falência de mais de 600 mil empresas já no primeiro mês da pandemia, aumentando o desemprego, aprofundando ainda mais a crise. Se os juros fossem reduzidos a patamares próximos de zero, as empresas que estão quebrando parariam de quebrar e passariam a investir, empregando mais pessoas, gerando renda. As famílias com crédito mais barato poderão realizar seus sonhos e também resolver as suas necessidades, o que também trará mais dinheiro para girar na economia. A arrecadação tributária aumentará também, porque com a economia reativada, a arrecadação irá aumentar, porque, como sabem, existem tributos embutidos em todas essas operações. Portanto, a redução dos juros e a oferta de crédito barato beneficiaria todos os setores, porque toda a economia seria reativada. Só essa redução dos juros já significaria uma importante virada no jogo do modelo econômico errado que atua no Brasil, baseado na escassez, inclusive escassez de moeda. A tão falada escassez de moeda é fabricada, porque temos atualmente cerca de 1,7 trilhão depositados nos bancos, disponíveis para empréstimos à sociedade. Então, se existe toda essa poupança disponível para empréstimo e, considerando que empréstimos a juros baixos seriam benéficos para toda a economia, por que isso não está acontecendo? Simplesmente porque os bancos usam essa montanha de dinheiro de 1,7 trilhão atualmente para depositar no Banco Central,
e ganhar juros diários, provocando um rombo aos cofres públicos e amarrando toda a economia. Vejam na tela como funciona o esquema. Os recursos de toda a sociedade, pessoas, empresas e órgãos governamentais, ficam depositados ou aplicados nos bancos. Os bancos têm que separar uma parte desse montante. É o depósito compulsório obrigatório que fica reservado. Todo o restante, como vocês podem ver aí na figura, corresponde à sobra de caixa dos bancos. Essa sobra corresponde a recursos que pertencem a toda a sociedade e deveria retornar a ela, sob a forma de empréstimos a juros bem baixos, irrigando a economia com recursos, garantindo investimentos, geração de emprego e renda. Mas não é isso que acontece. Os bancos usam essa sobra de caixa, que sequer pertence a eles, para depositar no Banco Central e ganhar juros diários às nossas custas, porque todos esses juros são arcados pelo Tesouro Nacional. Não existe dispositivo legal que autorize essa remuneração aos bancos. Por isso, o Banco Central tem utilizado títulos da dívida pública para fazer essa remuneração, abusando das chamadas operações compromissadas. Os bancos, como vocês podem ver aí no diagrama, entregam sua sobra de caixa ao Banco Central e o Banco Central entrega títulos da dívida pública aos bancos. Enquanto os bancos estão de posse dos títulos da dívida, eles recebem juros diários. É evidente que os bancos preferem receber essa remuneração diária garantida pelo Banco Central do que emprestar para a população e para as empresas. Em outros países, os bancos são punidos. Eles perdem dinheiro se eles depositarem no Banco Central em vez de emprestar para a sociedade. Aqui, os juros de mercado são altos exatamente porque o Banco Central remunera a sobra de caixa dos bancos. Isso tem que ser interrompido. Essa remuneração ilegal, injustificada, custou R$1 trilhão em juros. Se computarmos também o valor dos títulos entregues pelo Tesouro ao Banco Central de graça, nós temos aí um custo aproximado de R$3 trilhões nos últimos 10 anos. Essa operação é tão danosa que ela foi a principal responsável pela crise fabricada que enfrentamos aqui no Brasil desde 2014, como vocês podem ver um outro vídeo específico sobre essa crise. Essa remuneração paga pelo Banco Central aos bancos está amarrando toda a economia. Por quê? É justamente por causa dessa operação que os juros de mercado são extorsivos no Brasil. Em vez de interromper essa operação ilegal e proibir o Banco Central de remunerar a sobra de caixa dos bancos, projetos de lei visam legalizar essa remuneração e ainda mais deixá-la sem limite. O projeto de lei 3877 de 2020, do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, assim como o projeto de lei 9248 de 2017, de Temer, Meirelles e Ilan Goldfam, e o projeto 112 de 2019, de Bolsonaro, Guedes e Roberto Campos Neto, todos eles visam criar um mecanismo denominado depósito voluntário remunerado, uma mera maquiagem para continuar remunerando diariamente a sobra de caixa dos bancos, porém, sem utilizar os títulos da dívida pública. A dívida vai ficar escondida, aumentando ainda mais o desafio de uma auditoria. Nós estamos chamando essa remuneração parasita de Bolsa Banqueiro. Esse projeto 3877 e os demais
visam legalizar essa bolsa banqueiro e deixá-la sem limite ou parâmetro algum, à vontade dos bancos. Esse fato é gravíssimo, principalmente porque esses projetos estão caminhando junto com a independência do Banco Central, que está no PLP 19/2019 e 112/2019. Esses projetos entregam a execução da política monetária do país de vez para os bancos privados nacionais e internacionais. Essa política monetária suicida amarra o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. O Banco Central quer ficar independente para praticar livremente essa política, que só tem beneficiado bancos, enquanto prejudica toda a nação brasileira. Não podemos aceitar isso. É hora de virar o jogo. Precisamos pressionar os líderes de todos os partidos na Câmara dos Deputados para rejeitar esse PL 3877 e o 19/2019, que já foram aprovados no Senado. Se esse projeto for aprovado também na Câmara, ele impede a queda do juro de mercado no Brasil. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Temos que fazer o contrário. Bora pressionar para reduzir os juros como no resto do mundo. Exigimos juros baixos para que a economia tenha condições de funcionar e que as famílias tenham condições de se financiar. Acesse a novela Assalto aos Cofres Públicos na página da Auditoria Cidadã da Dívida e outros documentos que tratam desse esquema, em especial a interpelação extrajudicial que foi enviada ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e líderes de todos os partidos, para que tenhamos a certeza de que eles foram devidamente cientificados de todos os danos desse projeto e tenham responsabilidade de votar e rejeitá-lo. Vem com a gente, é hora de virar o jogo, alavancar o nosso desenvolvimento socioeconômico, garantir vida digna para todas as pessoas e muito respeito ao ambiente. Contamos com você. Acesse as nossas páginas, porque é hora de virar o jogo.